Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus esteja em cada coração que recebe com temor e reverência esta santa palavra. Que alegria é estarmos reunidos neste momento, ainda que em espírito, para juntos buscarmos o alimento eterno que desce do céu. Irmãos amados, com a ajuda de Deus, vamos nos recolher em espírito, pois o Senhor quer falar conosco através de sua palavra viva e eficaz. Preparemos nossos corações, pois há um banquete espiritual à mesa do Senhor. O Senhor nos concede a graça de lermos o livro de Marcos, capítulo 2. Leamos com temor para a edificação das nossas almas. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os dos fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e os teus não jejuam? E Jesus disse-lhes: Podem porventura jejuar os filhos das bodas, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo. E então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura faz-se maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram:
Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam, e disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Até aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Há um poder glorioso nesta porção da palavra que acabamos de ouvir. Ela não é apenas um registro de acontecimentos antigos, mas uma revelação viva que nos alcança hoje com o mesmo poder com que alcançou aquelas vidas no tempo do Senhor. O Espírito de Deus começa a nos abrir o entendimento e a falar conosco de maneira profunda e direta, tocando as áreas da nossa alma que precisam ser restauradas, perdoadas e despertadas. O início deste capítulo nos leva a um cenário abençoado, onde o Senhor Jesus entra novamente em Cafarnaum. A notícia de sua presença se espalha rapidamente e, como era de se esperar, uma multidão se ajunta, lotando todos os espaços possíveis daquela casa. Mas, irmãos, notemos um detalhe especial. Jesus estava em casa. Aleluia. A presença de Jesus transforma qualquer ambiente simples em lugar de milagres. O lar mais humilde se torna santo quando ele está presente. Não era um templo, não era uma sinagoga, mas uma casa comum, e ali a palavra era anunciada. Isso nos mostra que o Senhor não depende de estrutura humana para operar. Onde houver fé, onde houver sede e presença dele, o milagre acontecerá. Em meio àquela multidão chegam 4 homens carregando um paralítico. O esforço deles nos comove. Eles enfrentaram barreiras, não desistiram diante da multidão, não retrocederam com a dificuldade. Eles subiram no telhado, abriram espaço com as próprias mãos e, com todo o cuidado, desceram o leito daquele paralítico até onde estava Jesus. Aqui há um testemunho tremendo de fé e intercessão. Estes homens são exemplo de quem não apenas crê, mas age pela fé. Eles são também um retrato do amor ao próximo, pois se moveram por compaixão e esperança, acreditando que Jesus podia curar. E Jesus, vendo a fé deles, vejam, irmãos, não apenas a fé do paralítico, mas de todos os que o carregaram, disse ao doente: Filho, perdoados estão os teus pecados. Que declaração gloriosa! Aleluia! Aqui está o ponto central desta porção. Jesus vai além da necessidade visível. Ele olha o coração, ele enxerga a raiz do problema. O paralítico queria andar, mas Jesus sabia que ele precisava ser perdoado. Antes da cura física, o Senhor realizou a cura da alma. Isso nos ensina que a maior bênção que alguém pode receber não é a libertação da enfermidade, nem a solução de um problema material, mas o perdão de seus pecados. O perdão é a verdadeira libertação. Quando o Senhor nos perdoa, o jugo é quebrado, as amarras caem e a alma se renova. Mas, como sempre acontece, onde Jesus opera, surgem também os críticos. Estavam ali alguns escribas, homens instruídos na lei, que em vez de glorificarem a Deus, começaram a julgar em seus corações. Eles pensavam que Jesus estava blasfemando, pois diziam que só Deus podia perdoar pecados. Estavam certos nesse ponto. Só Deus pode perdoar. Mas o que não compreendiam é que Deus estava ali diante deles em carne, revelado no Filho. Jesus
conhecendo o coração deles, porque Ele conhece os pensamentos antes que saiam pela boca, os confronta. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou, levanta-te e anda? Que palavra forte! A autoridade de Cristo é suprema, e Ele demonstra que tem poder sobre o invisível e sobre o visível. Para que todos ali soubessem que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Ele então ordena ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levanta imediatamente diante de todos. Irmãos, que cena gloriosa! O que estava imóvel agora se move. O que dependia dos outros agora carrega seu próprio leito. O que era um peso agora se torna testemunho. Aquela cama que antes era símbolo de limitação agora é sinal de milagre. Deus ainda opera assim. Ele transforma o peso da vergonha em testemunho de libertação. Ele ergue o abatido, fortalece o fraco e o envia restaurado para que os outros vejam e glorifiquem ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, aleluia. Quando Deus age, Ele faz coisas que os olhos humanos nunca presenciaram. Ele surpreende, Ele quebra lógicas, desfaz diagnósticos, interrompe sentenças humanas e realiza o impossível diante de todos. A palavra nos mostra que o resultado da fé e da presença de Jesus é sempre glorificação ao nome de Deus. Glória a Jesus. A palavra continua viva e o Espírito de Deus nos revela ainda mais desta porção sagrada. Depois do milagre na casa, Jesus sai para junto do mar. E mais uma vez a multidão vai ao seu encontro. Irmãos, como é maravilhoso ver que onde Jesus estava havia ensino, havia cura, havia direção. Ele não desperdiçava nenhuma oportunidade. Mesmo ao ar livre, mesmo caminhando, ele ensinava. Isso mostra o seu incansável amor pelas almas, o zelo com que pastoreava cada coração necessitado. E ao passar ele avista Levi, o publicano assentado na coletoria, e diz-lhe apenas: segue-me. E Levi, sem hesitar, se levanta e o segue. Aqui está mais um chamado que nos ensina sobre obediência imediata. Levi era um cobrador de impostos, desprezado pelos judeus, considerado pecador e traidor. Mas Jesus o vê. Jesus o chama. E o mais belo, Levi atende. O chamado de Jesus é irresistível para o coração que sente a graça. Ele não argumentou, não pediu tempo, não consultou ninguém. Apenas se levantou e foi. Quantos hoje ainda resistem ao chamado? Quantos ouvem a voz do Senhor e continuam assentados? Levi nos ensina que quando Jesus chama, o melhor é obedecer sem demora, pois aquele que deixa tudo para seguir a Cristo nunca perde, só ganha. Aleluia! Logo em seguida vemos Jesus à mesa na casa de Levi, cercado de publicanos e pecadores. E aqui começa o incômodo dos escribas e fariseus, que não suportavam ver o mestre se misturando com gente indesejada pela religião. Eles murmuram, perguntam por que ele come com essa gente. Mas Jesus, com sabedoria divina, responde com uma das declarações mais marcantes do Evangelho. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que palavra gloriosa, irmãos! Aqui vemos o coração missionário de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para construir um círculo seleto de perfeitos, mas para alcançar os feridos, os marginalizados, os desprezados. A presença
de Jesus no meio dos pecadores não era a aprovação do pecado, era a manifestação da graça. Ele estava ali como médico que vai onde está o doente. E nós, como servos dele, devemos seguir esse mesmo exemplo. Não podemos viver isolados em bolhas religiosas, julgando quem ainda não conhece o caminho. Devemos ser instrumentos de misericórdia, luz onde há trevas, ponte onde há abismos. O Senhor nos chama para irmos ao encontro dos que precisam, assim como ele foi. Aleluia. Logo após surgem questionamentos sobre o jejum. Os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. E mais uma vez o Mestre responde com sabedoria celestial. Ele se compara ao esposo numa festa de casamento. Enquanto o esposo está presente, não há por que jejuar. Mas quando ele for tirado, então jejuarão. Essa palavra tem um significado profundo. Jesus estava entre eles. Era tempo de alegria, de presença, de revelação, mas viria o tempo da saudade, do afastamento físico, e aí sim haveria lamento, busca, jejum. Aqui há uma revelação também para os nossos dias. O tempo da presença de Jesus é motivo de júbilo, mas enquanto esperamos sua volta, há também momentos de jejum, de consagração, de saudade santa. O Senhor então encerra esta parte com duas figuras: o remendo novo em pano velho e o vinho novo em odres velhos. Isso nos fala da novidade que ele veio trazer. O Evangelho não cabe nos moldes antigos da religiosidade. A obra de Deus é nova, viva, dinâmica. O coração endurecido e tradicionalista não suporta o mover do Espírito. Jesus estava mostrando que o reino que ele trouxe não se encaixava nos sistemas rígidos da lei humana. Era necessário um coração renovado, preparado para o vinho novo da graça. E isso continua verdadeiro até hoje. Muitos querem o novo de Deus, mas permanecem com estruturas antigas, inflexíveis, apegadas à tradição e ao orgulho. Para receber o novo é preciso ser odre novo, quebrantado, humilde, disposto a mudar. Por fim, chegamos ao episódio dos discípulos colhendo espigas no sábado. Os fariseus os repreendem, pois isso não era lícito segundo a lei. Mas Jesus responde com sabedoria, citando Davi e mostrando que até ele, em tempos de necessidade, comeu dos pães da proposição. O Senhor então declara: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem até do sábado é Senhor. Aleluia, que autoridade! Aqui ele desmonta o legalismo frio dos religiosos e traz luz sobre o verdadeiro sentido da lei. O sábado, instituído por Deus como descanso e bênção, havia sido transformado pelos homens em fardo, em prisão, mas Jesus resgata o propósito original. Ele é Senhor até do sábado. Ele é maior que os ritos, que os sistemas, que as tradições. Ele é o Senhor da vida. Aleluia! Como é maravilhosa esta porção da palavra! O Espírito do Senhor continua a nos visitar com entendimento e graça. Irmãos, observando atentamente o que vivenciaram aqueles que estavam com Jesus, vemos algo que vai além da história. Vemos espelhos da nossa própria vida, reflexos das nossas próprias lutas, das nossas limitações e daquilo que o Senhor deseja fazer conosco. Vamos nos voltar de novo à cena do paralítico. Aquela casa estava cheia, impossível de entrar. Mas aqueles 4 homens não desistiram. Eles subiram ao telhado e abriram caminho para que o paralítico fosse colocado diante do Senhor.
Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos multidões espirituais? Pressões, dúvidas, obstáculos, situações que parecem impedir o nosso acesso à bênção. Mas essa passagem nos ensina que quem tem fé não recua, não volta para casa, não se conforma com a limitação. Eles não murmuraram, eles agiram. A fé verdadeira não se acomoda, ela busca, ela se movimenta, ela encontra uma brecha onde parece não haver saída. E talvez alguém diga, mas eu estou sozinho, não tenho quem me leve. Oh, querido irmão, querida irmã, saiba que mesmo que ninguém te leve fisicamente, o Senhor vê tua fé, tua disposição, tua lágrima derramada em silêncio. O Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis e muitas vezes o céu inteiro se move por causa de um coração quebrantado. Há uma multidão de intercessores invisíveis, há anjos em redor dos que o temem. O Senhor não deixa desamparado aquele que o busca com sinceridade. Ainda que não haja um telhado para abrir, Ele mesmo desce até onde você está, pois sua presença não está limitada ao espaço nem ao tempo. E observemos, irmãos, que o Senhor não começou dizendo, seja curado. Ele começou dizendo, filho, perdoados estão os teus pecados. Isso toca profundamente o nosso coração. Às vezes pedimos a cura, mas o Senhor nos dá o perdão. Queremos o milagre visível, mas Ele nos trata por dentro. Ele conhece as feridas que os olhos não enxergam. Quantos estão andando com os pés, mas com a alma paralisada? Quantos têm liberdade no corpo, mas estão presos em culpas, em traumas, em feridas que ninguém vê? O Senhor, antes de levantar o paralítico, chamou de filho. Que amor é esse? Que doçura! Ele acolhe, perdoa, restaura. A palavra filho quebra toda a rejeição, toda a solidão, todo o abandono. Ele nos faz sentir amados de novo. E quando o paralítico se levanta e toma o seu leito, notemos, ele não deixa a cama ali, ele a leva consigo. Isso nos ensina que há testemunhos que precisamos carregar. O Senhor não nos tira de uma situação para que esqueçamos dela, mas para que sejamos testemunhas vivas do seu poder. Aquele leito era a prova de que ele esteve paralisado. Era o sinal do passado, agora transformado em vitória. Assim também o Senhor faz conosco aquilo que um dia foi vergonha, Ele transforma em troféu da graça. Aquilo que nos prendia, Ele usa como testemunho para a edificação de outros. Glória a Deus. E passando a chamada de Levi, vemos mais um toque da graça. Jesus não se preocupou com o que os outros pensavam dele. Publicano, cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Mas Jesus o viu, e o que Jesus vê, ele transforma. A sociedade desprezava, mas Jesus chamou. Isso é graça. É isso que nos alcança até hoje. Nenhum de nós foi chamado por merecimento. Nenhum de nós foi olhado por Deus por causa de algo bom em nós. Foi misericórdia pura. E quando Ele chama, Ele muda. Levi se levanta e segue. E mais, convida outros. A casa se enche de publicanos e pecadores. O milagre da salvação nunca fica restrito a um só. Ele se espalha, ele contagia, ele alcança os que estão ao redor. Os religiosos não entenderam isso e até hoje não entendem. Eles murmuraram: por que come com pecadores? Mas Jesus não se escondeu, não recuou. Ele respondeu com amor e verdade: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Que resposta! O Evangelho não é uma sala de troféus, é um hospital de almas. Não é um clube de perfeitos, é um abrigo de restaurados.
Jesus veio para os quebrados, os esquecidos, os caídos, e todos nós em algum momento estávamos ali nessa mesa com os publicanos. Todos nós fomos alcançados por essa graça que não cobra pedigree, mas oferece perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor fala sobre o vinho novo e os odres novos, irmãos, é uma palavra direta para o nosso tempo. Há tantos que querem receber coisas novas de Deus, mas continuam com estruturas velhas no coração. Orgulho, tradição, vaidade, teimosia, dureza. O Espírito Santo não pode ser guardado em coração endurecido. Deus não derrama vinho novo onde não há renovação. É necessário quebrantar-se, renovar-se, abrir espaço. Há uma promessa de coisas novas, de moveres mais profundos, mas o odre precisa ser preparado. Se queremos mais de Deus, precisamos nos esvaziar de nós. O Senhor quer encher, mas primeiro precisa limpar. E isso não é para condenação, mas para libertação. Ele nos chama a sermos vasos novos, prontos para receber o que há de melhor no céu. Aleluia. Agora, amados irmãos, deixemos que esta palavra invada os recantos mais profundos do nosso coração. Que ela nos comova, que ela nos traga à memória tudo o que já vivemos e tudo o que ainda precisamos viver com Deus. Há um clamor de amor nesta mensagem, há um chamado de restauração, há um toque do Espírito que não quer apenas ser compreendido, mas sentido, vivido, chorado na presença do Senhor. A palavra de hoje nos confronta, mas também nos acolhe. Ela nos corrige, mas também nos cura. Talvez alguém que me ouve neste momento esteja como aquele paralítico, não fisicamente, mas na alma, paralisado, preso a uma culpa antiga, a uma lembrança dolorosa, a uma palavra que o feriu lá atrás e nunca foi curada. Pode ser que esteja há anos no mesmo lugar, assistindo à vida dos outros, passando, vendo os milagres acontecerem na casa ao lado, mas sem conseguir se mover, e o tempo passa e o coração vai perdendo a esperança. Mas hoje, o mesmo Jesus que disse: Filho, perdoados estão os teus pecados, está aqui para te chamar de volta à vida. Oh, glória! Ele não te acusa, ele te chama de filho. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Ele não te pergunta por que caíste, ele te levanta com autoridade. Aleluia! Quantos de nós já estivemos carregando fardos que ninguém via? Sorrisos por fora, mas lágrimas por dentro. Frequentando reuniões, cantando hinos, mas por dentro quebrados. E mesmo assim o Senhor nunca desistiu de nós. Ele olhou do céu e nos viu como viu Levi sentado, ignorado pela multidão, mas escolhido pelo céu. Que coisa linda é quando Jesus olha para alguém que o mundo desprezou. Quando todos passam direto, ele para. Quando todos olham com desdém, ele olha com amor. Isso, irmãos, é graça, é favor imerecido. É a chance de recomeçar. E talvez alguém esteja dizendo: mas eu pequei, eu caí, eu não mereço mais ser chamado. Sim, é verdade, nenhum de nós merece, mas é justamente aí que entra a beleza do Evangelho. Ele nos chama mesmo assim. Ele não nos chama porque somos bons, ele nos chama porque ele é bom. Ele não espera que estejamos prontos, ele nos prepara enquanto caminhamos com ele. E quando ouvimos a voz suave dizendo: segue-me, essa palavra cura feridas profundas. Seguir a Jesus não é para os perfeitos, é para os dispostos, é para os que reconhecem que sozinhos não conseguem. Aleluia! E há ainda outros que não estão paralisados nem sentados como Levi,
mas estão como os 4 amigos que carregaram o paralítico, estão cansados de carregar os outros, têm orado pelos filhos, pelos cônjuges, por irmãos que estão afastados, têm feito força, enfrentado multidões espirituais, rompido telhados da alma, estão feridos por carregar peso de outros. E eu digo agora, com temor, o Senhor viu a tua fé, Ele viu o teu esforço, Ele vai responder por causa da tua persistência, aleluia. Não vai ser em vão o que você tem feito. A tua fé vai alcançar o milagre do outro. Você pode não ver agora, mas há um tempo determinado por Deus, em que aquele que está no leito se levantará, e você verá isso com seus próprios olhos. E o que dizer daquele leito? Aquilo que antes prendia o homem, agora se torna testemunho. Há pessoas que têm vergonha do seu passado, das suas quedas, das suas dores, mas Deus vai transformar tudo isso em testemunho. Ele não apaga o que vivemos, mas redime. Ele não nos faz fingir que nada aconteceu, mas nos ensina a dizer: aqui o Senhor me levantou. A vergonha será trocada por glória, o lamento será trocado por canto, a derrota será trocada por vitória, porque aquele que levanta o caído é fiel para usar até mesmo as nossas dores para alcançar outras vidas. Aleluia. Agora, irmãos, pensem na mesa onde Jesus se assentou com publicanos e pecadores. Ele estava ali com os rejeitados, com os esquecidos, com os mal vistos, e ele continua fazendo isso hoje. Ele entra na casa daquele que ninguém visita. Ele senta à mesa de quem se sente sujo. Ele reparte o pão com quem foi excluído. E o mais lindo, ele transforma aquela refeição em comunhão, em redenção, em celebração. A presença de Jesus muda o ambiente. Onde havia acusação, passa a haver perdão. Onde havia julgamento, nasce aceitação. Onde havia dor, brota cura. Por isso, se você se sente indigno, se você se sente longe, saiba, há um lugar à mesa para você. Ele te chama pelo nome, Ele quer sentar contigo, Ele quer te ouvir, te perdoar, te amar. Ele não está esperando a tua perfeição. Ele quer apenas o teu coração quebrantado, um coração que diz: Senhor, eu preciso de Ti. E quando você disser isso, Ele virá, Ele entrará na tua casa, Ele mudará a tua história. Ele te fará andar de novo, sonhar de novo, viver de novo. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Irmãos amados, agora que já sentimos o peso da glória de Deus através desta palavra viva, deixemos que ela entre no íntimo do nosso ser, trazendo mudança real, prática, transformadora, porque a palavra não vem apenas para emocionar, mas para edificar, corrigir, consolar e impulsionar. A aplicação desta mensagem é como o selo do Senhor sobre os nossos corações. É aqui que olhamos para dentro de nós sem desviar o rosto e perguntamos: o que o Senhor quer de mim com esta palavra? Aleluia. Vamos olhar primeiro para a fé daqueles 4 homens. Eles não eram os doentes, eles não eram os necessitados diretos, mas eram os que carregavam o peso de outro. E assim somos nós tantas vezes. Deus tem nos chamado para sermos colunas na vida de alguém. Isso cansa, isso exige esforço. Mas que lição aprendemos aqui? Não basta desejar o bem do próximo, é preciso agir em favor dele. Talvez em tua casa haja alguém prostrado espiritualmente, talvez em teu trabalho haja alguém afundado em dores e dúvidas, e o Senhor está te dizendo: seja o instrumento, carregue, ajude, insista, ore, rompa os telhados da indiferença. Se for preciso,
suba ao telhado e rasgue as estruturas para colocar esse alguém diante de Jesus. Porque quando a fé é movida pelo amor, o céu se movimenta e o milagre acontece. E para quem está se sentindo como paralítico, a aplicação é direta. Não se acostume com a paralisia. Há pessoas que já estão há tanto tempo travadas, que fizeram do leito um lugar de permanência, se acostumaram com a condição. Já não pedem mais, já não sonham mais, já não choram mais, mas hoje o Senhor está dizendo: levanta, toma o teu leito, anda, porque a tua história não termina na dor. O que foi instrumento de sofrimento será instrumento de glória. O Senhor não te chamou para viver em dor permanente, mas para se levantar pelo poder da fé. Se você crê, mesmo que fraco, mesmo que caído, o Senhor vai te levantar. Ele está dizendo agora: filho, filha, perdoados estão os teus pecados. Que declaração poderosa! O perdão te liberta mais do que qualquer milagre visível. E se você se identifica com Levi, há um chamado claro: levanta-te e segue. O Senhor está passando diante de ti. Ele está te chamando, e o chamado não é para depois, é agora. Levi não discutiu, não questionou, apenas seguiu. E isso é fé. Fé que obedece mesmo sem saber todos os detalhes. Fé que confia mesmo sem ver o caminho completo. Fé que larga tudo porque encontrou tudo. Se o Senhor está te chamando, não endureça o coração. Responda, levanta, segue e verá o que Deus fará contigo e através de ti. Para todos nós, há um ensino que nos chama à renovação interior. Jesus falou de vinho novo e odres novos. Isso quer dizer que há bênçãos novas preparadas para corações que se renovam. O Senhor quer fazer coisas novas, mas não pode colocá-las em estruturas velhas, endurecidas, resistentes à mudança. Precisamos deixar o Espírito Santo quebrantar nosso coração, tirar a casca da religiosidade, remover a crosta do orgulho, abrir espaço para o novo. E isso começa com uma oração sincera. Senhor, renova-me. Se você disser isso, Ele começará uma obra que você não pode imaginar. E para aqueles que julgam os outros, que ainda se colocam como escribas e fariseus do tempo presente, a palavra também é clara. Cuidado com a religiosidade que impede o mover de Deus. Cuidado com o olhar crítico, com a língua murmuradora, com o coração duro. Jesus está sentado à mesa com os pecadores, enquanto muitos religiosos estão do lado de fora discutindo regras. Não sejamos os que ficam de longe apontando, mas os que entram e se sentam humildes, desejosos da graça. O reino de Deus não é feito de aparência, mas de misericórdia, verdade e arrependimento. E por fim, irmãos, olhemos para o sábado. O Senhor disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso nos ensina sobre o valor da vida acima dos rituais. A compaixão está acima da tradição, o amor está acima da formalidade. Não estamos aqui para defender regras cegas, mas para viver a essência do Evangelho. Amor, perdão, acolhimento, transformação. Jesus é Senhor do sábado. Ele é Senhor da nossa rotina, da nossa vida, das nossas decisões. E onde Ele reina, há liberdade, há descanso, há restauração. Que cada um, ao sair desta mensagem, leve consigo uma parte desta palavra gravada no coração. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Porque o Evangelho só tem poder quando é vivido.
E se hoje o Senhor falou contigo, levanta, anda, responde, segue, não endureça teu coração. Há um vinho novo preparado, há um chamado vivo ecoando, e há uma mesa pronta para te receber. Aleluia! Louvado seja eternamente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos amados, estamos chegando ao fim desta rica e profunda porção da palavra, e nossos corações transbordam de gratidão. O Espírito Santo tem nos visitado com amor, correção, graça e verdade. Não ouvimos apenas uma história antiga, o que vivenciamos aqui é um chamado presente. Cada detalhe desta passagem foi como um espelho que o Senhor colocou diante de nós, revelando o que precisa ser curado, fortalecido, restaurado, levantado. E agora, com temor, encerramos esta reflexão na esperança de que ela não pare por aqui, mas continue agindo em cada vida. O paralítico saiu andando, mas não foi só isso. Ele saiu transformado, perdoado, tocado por uma palavra que ninguém mais podia dar. E o que aconteceu ali causou admiração a todos. Nunca tal vimos, disseram. Irmãos, quando Deus age de verdade, até os incrédulos reconhecem. Quando Deus visita uma casa, uma alma, um coração, tudo ao redor muda. E é isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. Ele não quer apenas curar o visível, mas libertar a alma. Ele não quer apenas consertar o externo, mas renovar o interno. Ele não quer nos devolver a rotina de antes, mas nos fazer andar em novidade de vida. Aleluia! Levi, o publicano, tornou-se Mateus, o discípulo. Um homem transformado, chamado pelo Mestre, enviado como testemunha viva. Que mudança gloriosa! E essa mesma graça está disponível para ti, irmão. Irmã, ninguém está fora do alcance desse amor. Ninguém pecou demais a ponto de não poder ser perdoado. Ninguém caiu tão fundo que a mão de Deus não possa levantar. O chamado de Jesus é pessoal, é presente, é poderoso. Quando ele diz segue-me, não é para uma religião, é para uma vida nova, é para um propósito eterno, é para caminhar ao lado dele até o fim. E ao falar sobre os odres novos e o vinho novo, o Senhor nos deixa uma palavra de decisão. Não basta ouvir, é hora de se renovar. O que precisa ser quebrado dentro de ti para que o novo de Deus entre? O que precisa ser deixado, confessado, perdoado? Não adianta buscar coisas novas de Deus com estruturas velhas de pensamento, de comportamento, de religiosidade. Ele quer fazer algo extraordinário, mas precisa de um coração novo, um coração sensível, obediente, humilde, sincero. E se você deseja isso, o Senhor está pronto para fazer. Basta abrir, basta pedir, basta render-se. Aleluia. E quando Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, ele nos deu um ensinamento profundo sobre a bondade de Deus. Ele não é um Deus de pesos, ele é um Deus de descanso, de alívio, de paz. Jesus é Senhor até do sábado, Senhor do nosso tempo, da nossa rotina, do nosso coração. E se Ele é Senhor, então nada pode nos oprimir mais, nem culpa, nem pecado, nem religiosidade, nem o passado. Ele nos libertou para vivermos em graça, em verdade e em luz. E é isso que precisamos levar conosco, que esta palavra permaneça viva em nós, que sejamos como aquele paralítico, levantando, andando, testemunhando, como Levi, ouvindo o chamado, deixando tudo, seguindo o Mestre, como os amigos do paralítico, intercedendo, insistindo, carregando com fé
e como os que estavam naquela casa, admirados com o que Deus fez, glorificando ao Pai que está nos céus. Que esta seja a nossa vida, um testemunho vivo de que o Senhor ainda perdoa, ainda cura, ainda chama, ainda levanta, ainda transforma. Aleluia! E agora, com temor e reverência, entregamos esta palavra aos teus pés, Senhor, que ela frutifique, que ela alcance, que ela salve, que ela nunca volte vazia, que em cada casa, em cada coração, o teu nome seja glorificado por esta semente que foi lançada, e que possamos todos dizer como naquela casa em Cafarnaum: nunca tal vimos, porque quando o Senhor opera é sempre além do que pedimos ou pensamos. Amém. Santo é o nome do Senhor. Ó Deus eterno e soberano, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, nós te louvamos e bendizemos neste momento santo. Senhor, Tu que és o dono da vida e o restaurador dos corações quebrantados, nos achegamos a Ti com humildade e fé, clamando pela Tua graça que transforma e renova. Senhor Jesus, que perdoaste o paralítico e o fizeste andar, vem também sobre cada alma aqui presente, que se reconhece necessitada do teu perdão e do teu poder. Toca com tua mão poderosa as feridas ocultas, as dores silenciosas, os pesos que o mundo não vê, mas que tu conheces profundamente. Dá força para levantar, coragem para andar e fé para crer no impossível. Que nenhum dos teus filhos permaneça paralisado pela culpa, pelo medo ou pela dúvida. Renova-os, cura-os, liberta-os em teu nome santo e bendito. Pai, te agradecemos porque o teu amor alcança até os marginalizados, os esquecidos, os rejeitados, assim como chamaste Levi, chama hoje a todos que estão afastados, que ainda não ouviram a voz do pastor ou que têm medo de se levantar. Que a tua palavra penetre fundo, quebrantando os corações endurecidos, abrindo espaço para o vinho novo da tua graça. Que sejamos todos vasos novos, prontos para te receber e para servir com alegria e humildade. Espírito Santo, guia e consolador, ensina-nos a carregar os fardos uns dos outros com amor sincero. Dá-nos olhos para ver além das aparências, mãos para ajudar sem medo e corações para interceder com perseverança. Que possamos ser como aqueles 4 amigos do paralítico que não desistiram, que buscaram até o último instante o encontro com Jesus. Senhor, abençoa cada família, cada lar, cada irmão e irmã que hoje ouve esta palavra, que o perdão seja vivido, a fé seja renovada e a esperança se fortaleça. Que possamos todos, com louvor e gratidão, proclamar as maravilhas do teu poder e da tua misericórdia. Nós te pedimos tudo isso, confiantes na tua bondade, na tua fidelidade e no teu amor infinito. Que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém e amém.